Mateus capítulo 10. Vamos continuar esse segundo discurso do Senhor, tocando em alguns pontos, em alguns versículos, e tentando extrair, né, com a ajuda do Espírito, os ensinamentos que ele tem para nós, né? Amém. Eu queria tocar aqui no versículo 9 de Mateus capítulo 10, continuando, né? Já falamos alguma coisa, mas sempre tem algo novo a extrair, né? 10:9. Aqui o Senhor fala assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então nós vimos que os discípulos foram enviados, não com exclusividade, mas preferencialmente para a casa de Israel, para pregar o evangelho do reino, curar toda sorte de doenças, expulsar demônios, ressuscitar mortos, e foram capacitados pelo Senhor. Mas é interessante aqui que até o versículo 15 é uma ordem específica para os discípulos naquela ocasião. Então o Senhor manda os discípulos irem pregar, e nessa missão foram comissionados, sem que eles levassem nada, irmãos, nada. E o Senhor tem um ensinamento para eles e para nós também aqui nessa passagem. Os discípulos estavam no começo da caminhada com o Senhor. Parece que era a primeira vez que eles estavam sendo enviados para pregar o evangelho do reino. O Senhor pregava, o Senhor curava, o Senhor ensinava, mas agora o Senhor comissiona os seus discípulos e fala para eles não levarem nada. Eles não necessitam de nada, porque o Pai iria cuidar deles. Eles precisavam aprender a caminhar com fé, confiando que seu Pai iria suprir todas as suas necessidades. Se nós formos lá para Lucas, capítulo 22, irmãos, olha só o que acontece lá em Lucas. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 35. Acharam, irmãos? Sim. Esse episódio narrado aqui em Lucas já está no final da caminhada do Senhor. O Senhor está prestes a ser preso. Ou seja, estava no final do seu ministério. Então, o que acontece? Os discípulos já tinham caminhado bastante tempo com o Senhor. Eles estavam nessa caminhada, diferente do que nós estamos lendo em Mateus lá no início. Que eles estavam sendo instruídos pelo Senhor. O que o Senhor fala aqui no versículo 35 de Lucas 22? A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Ou seja, está se referindo ao capítulo 10 de Mateus. Faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Então aqui nós vemos o quê? Primeiramente, o Senhor fala: não leva nada, não leva bolsa, não leva alforje, não leva ouro, não leva prata. Confie no seu Pai. E aqui no final, o Senhor fala o contrário. Agora quem tem bolsa, pegue. Quem tem alforje, leve. Quem não tem espada, venda a capa e compre uma. Ou seja, parece que são ordens totalmente contrárias, né? Mas o que nós aprendemos aqui, irmão? Aqui são contextos diferentes. São épocas diferentes. Como que eu poderia explicar para os irmãos? Momentos diferentes. Momentos diferentes. Momentos de carreira diferentes. Eu creio que os irmãos já passaram por essa fase. O Senhor não está falando aqui de coisas materiais. O foco do Senhor nesse ensinamento, tanto no primeiro, em Mateus 10, quanto em Lucas 22, a preocupação do Senhor não é o material.
mas é o espiritual. O Senhor sempre está preocupado com o espiritual. Então os discípulos ali no começo, eles são o quê? São meninos, são crianças em Cristo, são bebês. Eu creio que os irmãos já tiveram essa experiência. Quando os irmãos se converteram em Cristo, no começo da caminhada, como é que os irmãos se sentiram? Agora os irmãos podem falar, se quiserem falar. Como que os irmãos se sentiram? No começo da caminhada. Eu vou dar o meu exemplo, para ver se bate com dos irmãos. Eu, no começo da minha caminhada, irmãos, eu me sentia carregado pelo Senhor. Era uma alegria tão grande. A alegria que eu tinha no Senhor, do novo convertido, do nascido de novo, que parecia que o Senhor supria tudo. E esse é o início da nossa fase espiritual com o Senhor, da nossa caminhada. Nós somos como bebês. O bebê se preocupa com alguma coisa? De levar bolsa, de levar alforje, de levar ouro, prata. O bebê não se preocupa com nada. O pai supre tudo. Amém. Então por isso que o Senhor fala, se não fores como uma criança, puro como uma criança, a criança, irmãos, tem fé no seu pai. A Radassa não se preocupa com o que eu vou almoçar amanhã. Criança se preocupa com isso, irmãos? Ou criança crê? Ela crê que seu pai vai suprir. E lá no capítulo 10 de Mateus, esse era o início da caminhada dos discípulos com o Senhor. O Senhor queria mostrar para eles que eles tinham que caminhar por fé, com foco simplesmente na sua missão. Mas agora, em Lucas 22, irmãos, é diferente. E eu senti isso na minha carreira cristã. Chegou um determinado momento da minha vida cristã, da minha caminhada, que parece que aquele colo que eu sentia, eu não sentia mais. Ué, o que está acontecendo? E minha esposa também fala isso comigo ali, né? Poxa, no começo era tão bom, agora parece que ficou um negócio mais difícil. Então é isso que o Senhor quer ensinar aqui. Agora, quem tem bolsa, tome-a. Porque agora a carreira é uma carreira de maturidade. Agora não é o pai colocando comida na sua boca. Agora você tem que buscar a palavra do Senhor. Você tem que buscar se encher do Espírito. Porque agora o Senhor vai ser tirado. Eles vão ter que caminhar sozinhos. E vão ter que ter riquezas espirituais dentro deles. Porque eles vão ser perseguidos. Será que o Senhor está se preocupando com bolsa? Com ouro, com prata, com espada? Será que o Senhor está mandando os discípulos se armarem? Ou ele está falando como Paulo fala lá em Efésios? Os armarmos com a armadura de Deus. Lá ele fala de espada, fala de escudo, fala de capacete. Mas será que é isso que Paulo está preocupado lá em Efésios? Né? Ou está preocupado com a nossa armadura espiritual? Então é o mesmo contexto, tanto aqui em Lucas capítulo 22, quanto em Mateus capítulo 10. A questão não é questão externa, material, mas é o começo da caminhada. Porque eles no começo da caminhada, eles fizeram o quê? Mesmo sem maturidade. Eles expulsavam demônios. Porque a fé era genuína. A fé era uma fé pura. Eles criam no Senhor, como crianças. Mas na carreira, na maturidade, as dificuldades vão vir. As lutas vão aparecer na nossa frente, irmãos. E nós vamos sentir como se nós tivéssemos sido abandonados. Eu estou falando algo estranho para os irmãos? Não. Assim não. Ou a experiência dos irmãos confirma isso? Amém. Confirma, né? Parece que no momento da nossa caminhada nós estamos sós, o Senhor não está mais conosco. Mas é justamente o que o Senhor quer ensinar para nós, irmãos. Confiarmos nele e nos nutrirmos da sua palavra. Crescermos espiritualmente. Sermos transformados na nossa mente e no nosso caráter. Amém. Porque qual é a recomendação seguinte, irmãos? Logo em seguida, nas admoestações, a partir do versículo 16. Porque a partir do versículo 16, essas instruções alcançam todos os discípulos de todas as épocas. Agora não é só para aquele momento ali que eles foram enviados para o povo de Israel.
a partir do versículo 16, alcança Malvino, nos alcança, alcançou Lutero, alcançou Calvino, Agostinho, Watmani. O Senhor abre o leque a partir do versículo 26. Por quê? Porque o Senhor aproveita uma instrução que Ele está dando, e o Senhor não perde tempo no ensinamento dele. Ele avança na sua instrução, no seu ensinamento, não só para aquele momento, mas Ele aproveita para ensinar a todos os seus discípulos, de todos os tempos. Então aqui o Senhor vai dar algumas advertências, que começa com o quê, irmãos? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mateus 10:16. Mateus 10:16. Mateus 10:16, né? Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Os discípulos aqui, até o versículo 15, quando eles foram enviados, eles não passaram por perseguição, irmãos. Eles não foram presos, eles não foram enviados aos governadores, eles não foram enviados para o Sinédrio. Eles simplesmente foram, fizeram o que o Senhor mandou de fazer, que é pregar o evangelho do reino, que é curar, que é libertar, e voltaram alegres. Né? O que nós lemos aqui a partir do versículo 16 não aconteceu com eles. Por isso que eu digo que a partir do versículo 16 serve para todos os cristãos, todos os discípulos, de todos os tempos, de todas as eras, até a volta do Senhor. E o que é um discípulo? Um discípulo é aquele que vive sob disciplina. Essa é a raiz da palavra discípulo. Ele vive sob disciplina. Para quê? Para tentar ser igual ao seu mestre. Porque o modelo do discípulo é o seu mestre. Então, para alcançar o patamar, ou para buscar se aproximar do padrão do seu mestre, o discípulo, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser alguém que se disciplina. E nessa disciplina, há dificuldades, há adversidades, muitas vezes externas e também internas. A nossa luta interna contra a carne, contra a nossa vontade, mas também lutas externas. Por causa de quê? Por causa da mensagem que nós levamos. A mensagem que nós levamos, irmãos, é uma mensagem que incomoda esse mundo. Mas qual deve ser o espírito do discípulo? Ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O Senhor conhecia o homem. O Senhor sabia quem era o homem, como fala lá em João, né? O Senhor não necessitava de que ninguém lhe dissesse quem é o homem, porque ele sabia muito bem quem era o homem. Ele conhecia a maldade do homem. Então ele alerta os seus discípulos, acautelai-vos dos homens. Mas é para os homens que o Senhor está enviando os discípulos. Eu te envio para os homens. Ele chama esses homens de lobos. E fala para eles terem cuidado com esses homens. Mas é para eles que nós temos que pregar. Ou seja, não temos escapatória, irmãos. É como se o Senhor estivesse nos enviando, e ele fala explicitamente aqui, né? Por matadouro, né? Porque ovelhas sendo enviadas para lobos, o que muito provavelmente vai acontecer? Sangue será derramado, não? Aquela lã branquinha da ovelha vai ser manchada de sangue. Então o Senhor quer nos levar para uma maturidade, irmãos, para que quando nós nos deparemos com alguma dificuldade na nossa carreira cristã, nós possamos fazer o quê? Frente à dificuldade, frente à perseguição. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso comportamento? O Senhor vai falar aqui, Versículo 18. Para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E essa palavra é uma palavra forte, irmão. Por quê? Porque você está preocupado com testemunho.
que nós vamos dar. O Senhor não está preocupado com a sua vida e com a minha vida aqui, nesse momento presente nessa terra, irmãos. Quando eu digo que o Senhor não está preocupado, é que em primeiro lugar está o testemunho. O Senhor, ele viveu aqui nessa terra preocupado com o testemunho que ele daria do Pai. Eu vim não fazer aqui a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa era a preocupação dele. E por que ele tinha essa preocupação? E não se preocupava consigo mesmo. Por que ele não se preocupava consigo mesmo? Ele sabia que a vida dele estava na mão do Pai. E é isso que ele vai passar para os discípulos. Ou seja, o Senhor está enviando os discípulos para uma missão. Ele vai advertir os discípulos, vai admoestar os discípulos para eles terem cuidado, porque ele vai enviar ovelhas para os lobos, mas ele também vai motivar os discípulos. Porque se o Senhor não fosse motivado pelo Pai, com a glória que viria em virtude da sua obra, com a recompensa que viria, com a promessa do Pai para ele, ó, você vai seguir esse caminho, você vai sofrer, você vai ser morto, mas há uma recompensa. Há uma recompensa. E uma recompensa em glória, irmãos. Uma recompensa em glória. A gente não tem muita noção do que seja isso, né? A gente pode ter, às vezes, flashes do que é a glória, irmãos. Mas o Senhor veio da glória. Quando o Senhor ressuscita, o Senhor está na sua caminhada, o Senhor sofre, o Senhor morre. O que o Senhor fala? Pai, glorifica o teu Filho com aquela glória que nós tínhamos antes que houvesse mundo. Então, esse é o coração do Senhor. Para quê? Por que o Senhor tinha esse coração? Para que ele se preocupasse primeiro com o testemunho que ele daria do Pai e colocasse a sua vida em segundo plano. E nós, na nossa naturalidade, nós somos muito egoístas. Por natureza, nós somos egoístas. Ou somos egocêntricos. Ou umbigocêntricos, né? A nossa preocupação primeira é o nosso bem-estar sempre. Esse é o homem. Se o nosso bem-estar não está em primeiro lugar, se nós não estamos bem, se as coisas não estão caminhando bem em nossas vidas, o nosso testemunho, ele fica fraco. E eu estou falando do cristão mesmo, né? Não estou falando nem do homem ímpio. Estou falando daquele que tem que dar testemunho. Quando as coisas não vão bem em nossas vidas, a gente se entristece. Nosso testemunho fica lá embaixo. A gente começa a reclamar, murmurar. Mas o Senhor vai motivar os discípulos e nos motivar para que enxerguemos justamente o contrário. Vocês têm uma missão, que é dar testemunho, mesmo quando presos, mesmo quando em tribunais, mesmo de frente para governadores e reis. É lá que nós devemos dar testemunho. Nós devemos nos preparar enquanto nós estamos aqui, irmãos. Nós nos preparamos na comunhão, escutamos a palavra do Senhor na comunhão, para que essa palavra nos transforme, para que a nossa maneira de pensar seja transformada. 2 vezes, 3 vezes na semana a gente vem na comunhão, né? Aqueles que vêm 3 vezes, né? Se a gente for contar a nossa semana, quantas horas que a gente dedica para o mundo e quantas horas a gente dedica para o Senhor, né? Muito mais horas a gente dedica para as coisas naturais, né? Mas o Senhor quer nos ganhar, irmãos. O Senhor quer ganhar a nossa mente. Mas se a nossa mente for preenchida com coisas passageiras, coisas naturais, mesmo as lícitas, irmãos, a nossa mente ela não vai ser transformada. Nós temos que enxergar com a luz do Senhor e trazer a nossa mente para a palavra. Qualquer pensamento que nós tenhamos
Não que nós não tenhamos que gastar tempo com as coisas naturais desse mundo. Marcele tem uma faculdade para terminar. Claro que ela vai dedicar tempo. É lógico que ela vai dedicar tempo. Mas nós temos que fazer o seguinte diagnóstico em nós mesmos. Os meus pensamentos, que eu cotidianamente penso, sobre vários assuntos, esses pensamentos vêm de quem? Vêm de mim mesmo, daquilo que eu aprendi na minha vida natural? Vem dos meus pais? Ou esse meu pensamento sobre qualquer assunto, e nós temos muitos assuntos, né? Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Eles estão pautados em quê? Na palavra ou no que eu acho que é certo? Se o nosso pensamento, nós somos movidos por aquilo que pensamos, não tiver na palavra, no que o Senhor deixou na palavra, nós vamos viver uma vida na nossa naturalidade. E não vamos viver uma vida no Espírito. Então nós temos que fazer esse exercício. Porque o dia que chegar a dificuldade, o dia que chegar a perseguição, será que nós vamos conseguir dar testemunho do Senhor? O Senhor fala o seguinte: e vos entregarão, e não cuideis em como ou o que haver de falar, versículo 19. Porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Ou seja, nem o que nós vamos dizer quando vamos dar testemunho frente às autoridades, se é que nós vamos passar por isso, nós não devemos nem nos preocupar com o que nós havemos de falar. Porque não vamos falar na nossa naturalidade, mas é o Espírito que vai falar por meio de nós. Amém. Semana passada nós tocamos na passagem de Coríntios, né? E vimos como Paulo, que era alguém estudado, irmãos. Paulo era alguém que era versado em 3 mundos, né? No mundo grego, no mundo romano e no mundo judaico. Digamos que ele tinha 3 faculdades, né? Mas ele confiou naquilo que ele aprendeu, irmãos. Ele confiou naquele período todo que ele foi trabalhado na sua naturalidade. Não. E olha que ele era alguém inteligente. Ele conhecia, irmãos. Ele tinha a sabedoria natural. Mas o que ele fala lá em Coríntios? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13. Depois vamos a 2 Coríntios. 1 Coríntios 2, 13. Disso também falamos. Qual o versículo? 1 Coríntios 2, 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ou seja, tudo aquilo que Paulo sabia de si mesmo, ele reputou como esterco, como refúgio, como nada, irmão. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha só. Paulo não confiava nem que ele era capaz de pensar alguma coisa, irmãos. Olha a estatura que esse homem alcançou. Um homem versado, um homem estudado. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Paulo confiava plenamente no Espírito. E é justamente isso, Marcelo, que o Senhor quer ensinar para os discípulos aqui no capítulo 10 de Mateus. Não se preocupe com o que você vai falar, não. Você não tem que se preocupar com a sua eloquência, com a sua postura, com o seu convencimento, poder de convencimento.
É o Espírito que vai falar naquela hora por meio de vós. Aleluia. Você só tem que colocar na posição de quê? De dar testemunho. Senhor, eu quero dar testemunho do Senhor. Me usa. Isso é o que os discípulos têm que aprender. E quando o Senhor fala que é o discípulo que vai falar por meio dos discípulos, claro, é para eles confiarem no Espírito. Mas o Senhor também não quer ensinar que eles têm que viver uma vida cristã passiva. Se é o Espírito que vai fazer, então não tem que fazer nada. Não preciso ler a Bíblia, não preciso orar. O que o Senhor falou lá no capítulo 22 de Lucas? Aquele que tem bolsa, agora pegue. Alforje, leve. Aquele que não tem espada, venda a sua capa e compra a espada. Nós temos sim que nos debruçar sobre a palavra. Sabendo que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, temos uma parte que nós temos que fazer, mas nós não devemos nos gloriar na nossa própria força. Porque Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento todinho, não conhecia as Escrituras? Não conhecia? De cor e salteado, ele conhecia. Mas quando ele foi para o Senhor, ele teve que rever aquilo tudinho, porque ele viu de forma errada. Ele teve que rever tudinho, irmãos. E depois que ele reviu tudo, agora eu estou enxergando, porque o Espírito está me guiando. Amém. Agora quando ele vê Agar, ele não vê mais uma escrava ali. Quando ele vê Sara, ele vê a nova aliança. Aleluia. Ele começa a ler o Antigo Testamento e vê aquilo como a Marcele falou, né? Cantares dos Cantares, né? Eu via lá uma coisa. Agora quando o Senhor mostra pelo Espírito, de caramba, é diferente. É o Espírito guiando. Então nós devemos aprender do Espírito, ser capacitado pelo Espírito, para que ele, na hora da adversidade, da perseguição, ele possa falar por meio de nós. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Versículo 20, capítulo 10 de Mateus. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E ele vem admoestando, falando das dificuldades, irmãos. Um irmão entregará outro irmão à morte, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Os irmãos estão preparados para ser odiados? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu não posso ser odiado por causa do meu nome, irmãos. Eu tenho que ser odiado por causa do nome de Cristo, porque eu levo o nome de Cristo. Não porque eu sou um chato, não porque eu perturbo os outros, não. Mas por causa do nome de Cristo. E ele vai explicar por quê. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. No versículo 23, o Senhor recomenda aos discípulos que eles fujam. Se tiver que fugir, foge, sai correndo. Hein? Porque ele vai concordar com o que ele falou no versículo 16. Sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Ou seja, se em meio à perseguição você tiver a oportunidade de fugir, você vai fazer o quê? Não vou ficar aqui para me pegar, para me levar. Então, você está falando o seguinte, foge. Sai correndo. O próprio Senhor fugia ou não fugia? Muitas vezes, né? Os judeus queriam pegar ele se esquivava. Por quê? Porque não era a hora. Então ele fugia. Mas vai chegar uma hora que fatalmente nós não vamos poder fugir. Mas enquanto dá para fugir, irmãos, vamos fugir. Se houver perseguição,
Ah, vai ter perseguição aqui, mas vamos continuar reunidos aqui, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que faz tudo por nós. Não, vamos ser prudentes. Vamos ser prudentes. Se for da permissão do Senhor, o Senhor vai permitir que nós sejamos capturados. E eu estou falando assim, irmão, parece uma coisa hipotética, uma coisa lá longe, né? Porque a gente vive no Brasil, né? O Brasil é tranquilo demais. Pode tudo. Ô terra boa que o Senhor permitiu que nós nascêssemos, né? O Brasil é muito bom. Apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que acontece, o Brasil é uma terra boa. Abençoada pelo Senhor. Aqui no Brasil tem muitos cristãos, irmãos, que oram. Mas muitos mesmo. Que oram ao Senhor, entendeu? Então nós somos abençoados aqui. Mas não sabemos até quando, né? Sabemos que a perseguição um dia virá. Porque a palavra nos ensina isso, né? Um dia virá. Não sabemos quando. Mas que possamos estar nos preparando, né? Para que se acontecer, e já tem acontecido, né? Assédio judicial contra cristãos. Vocês irmãos já viram isso. Já tem acontecido assédio judicial contra pastores que falam determinadas coisas, que querem pregar a palavra genuína, são acionados judicialmente. Porque dizem, muitas vezes, que é discurso de ódio. Não, isso aí é discurso de ódio. Homofóbico. Você está discriminando. Você não pode fazer isso. Você não pode pregar isso. Pastores que não querem fazer determinados tipos de casamento são acionados judicialmente. Ou seja, há perseguição? Já há perseguição. E isso só tende a aumentar. Então, enquanto pudermos fugir, ser prudente, fujamos. O Senhor fugia, muitas vezes. Paulo fugia, né? Lembra do Paulo fugindo no cesto? Desceram Paulo no cesto, porque o judeu queria pegar ele. Ele, ó, tirou o time. Não é a hora ainda, né? Mas chegou uma hora que ele não pôde mais fugir. Foi preso. O que aconteceu quando ele foi preso? Deu testemunho. Frente a reis e a governadores. E o Senhor a mesma coisa, frente a Pôncio Pilatos, a Herodes. Deu testemunho de que ele era o Filho de Deus. Então, irmãos, sejamos sábios no Senhor, né? Se tiver que fugir, a gente foge. E ele fala algo interessante aqui e um pouco difícil. Por quê? Porque ele fala o seguinte: porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Israel é uma terra pequena, né? O que o Senhor quer dizer aqui? Não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Poxa, já faz 2000 anos, irmãos, que o Senhor falou isso. Será que alguma cidade de Israel deixou de escutar a palavra? Deixou de ser percorrida nesses 2000 anos? E agora, desde 1948, que o povo voltou para a terra, e lá tem cristãos messiânicos? Será que falta alguma cidade ainda ouvir o Evangelho? A de Israel? É uma passagem um pouco difícil de se interpretar. Vamos lá para Mateus capítulo 16, para a gente tentar trazer um pouquinho de luz nessa passagem. Mateus 16, 28. Porque ele fala assim, ó: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, o Senhor falou que alguns discípulos não passariam pela morte enquanto não vissem o Filho do Homem vir no seu reino. Se a gente vai interpretar de forma rápida essa passagem, a gente vai dizer que tem discípulo vivo até hoje, né? Porque o Senhor já veio no seu reino? O Senhor até agora não veio no seu reino, né? Às vezes, os capítulos e os versículos, que muitas vezes nos ajudam, algumas vezes nos atrapalham. Porque logo em seguida esse versículo, começa o capítulo 17, e parece que há uma quebra na história.
Mas quando a palavra foi escrita, não havia capítulo nem versículo. Então essa aqui é uma história que continua. Dia a dia, né? Essa passagem do versículo 28 continua no versículo 1 do capítulo 17. O que acontece no capítulo 17? A transfiguração do Senhor. O Senhor aparece em glória da mesma maneira que ele vai vir no seu reino. Não compreende? Então o Senhor fala, alguns há aqui que não passaram pela morte até virem o Filho do Homem vindo no seu reino. E o que acontece 6 dias depois? Não é o versículo 1 do capítulo 17? 6 dias depois, acontece o quê? O Senhor separa quem? Tiago, João e Pedro. E leva para o monte. E o que eles veem lá em cima? O Senhor se transfigurar em glória. E aparece quem? Moisés e Elias. Então, esses 3 discípulos viram o Filho do Homem vir como ele vai vir no seu reino. Na mesma glória. O Senhor se transfigurou na frente deles. Então, eles viram o Filho do Homem vindo no seu reino. E aqui também há um ensinamento, irmãos. Só voltando aqui, só para explicar o capítulo 10, eu vou voltar aqui no... Não precisa deixar aqui no capítulo 17 de Mateus, não. Pode voltar no 10. Mas aqui no versículo 23 de Mateus, o contexto é esse. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E o Filho do Homem veio, no capítulo 17, no alto do monte, se transfigurou em glória, e ali apareceu Moisés, apareceu Elias, estavam presentes Pedro, Tiago e João. E os outros discípulos estavam onde? Ficaram lá embaixo do monte, né? E o que eles ficaram fazendo lá? Enfrentando os poderes das trevas. Eles puderam vencer os poderes das trevas lá embaixo? Eles não puderam. Porque quando o Senhor desce do monte, vem um homem e fala para o Senhor, pô, levei meu filho endemoniado. Eles não puderam expulsar. O que isso nos diz? Já expliquei aqui o que quer dizer não percorrereis. Não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O Filho do Homem veio no capítulo 17. Mas o capítulo 17 nos traz uma figura tremenda, irmãos. Tremenda. Que figura é essa? É uma figura do arrebatamento. Porque o Senhor só levou 3 para ver ele glorificado, transfigurado, como ele vai vir no seu reino em glória. O restante dos discípulos ficaram lá embaixo, ou seja, nem todos serão arrebatados para experimentarem o reino, irmãos. Somente 3 foram levados. O restante dos discípulos, que eram cristãos, eram santos, ficaram nessa terra. E quem ficar nessa terra vai ter que enfrentar o anticristo. Mas o anticristo vai fazer o que com eles? Eles vão poder vencer o anticristo? Não vão. Assim como os discípulos que ficaram não foram capazes de enfrentar os poderes demoníacos e expulsar o demônio daquele garoto. Mas somente 3 foram para o monte com o Senhor. Então essa é uma figura do arrebatamento, irmãos. O Senhor quer nos levar para uma maturidade com o Senhor. Nós não nos preocuparmos com a nossa vida para que nós possamos participar desse primeiro arrebatamento e desfrutar do reino que será manifestado nessa terra. E que nós não passemos pela tribulação. Porque apesar de santos ficarem na tribulação, porque os discípulos eram do Senhor, eram salvos, eles ficaram, mas não tiveram forças para enfrentar, naquela época, os demônios. E como figura, falando da época da tribulação, também os que ficarem serão mortos pelo anticristo. Porque o anticristo vai perseguir e vai vencer os santos, como fala em Apocalipse, né? E fala em Daniel também. Que nós pensemos nisso, irmãos, na nossa vida presente. Porque um reino está nos proposto.
E o Senhor fala aqui, ó, versículo 24, estimulando os discípulos. Ele advertiu, admoestou, mas agora vai motivar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Vocês lembram da passagem que nós falamos? Que os fariseus diziam que o Senhor expulsava demônios porque ele estava possuído por Beelzebu. Se com ele fizeram isso, quanto mais com os seus discípulos. Mas o Senhor falou o quê? E o Senhor fala 3 vezes, irmãos. 3 vezes. Quando o Senhor fala uma vez é importante, né, Luciano? Sim. Quando o Senhor fala 2 vezes. Muito importante. Em verdade vos digo. Os irmãos acham que é mais importante ainda? É mais importante. E quando ele fala 3 vezes? É muito importante. Versículo 26. Não temais. Versículo 28. Não temais. Versículo 31. Não temais. Você fala 3 vezes no mesmo parágrafo, irmãos. No mesmo contexto. Não temais, irmãos. Não temais. Aleluia. Não temais. Ele fala isso por quê? Porque vai ter contexto em que nós seremos submetidos a algo que, se estivéssemos na nossa naturalidade, nós deveríamos o quê? Temer. Mas o Senhor fala, não temais. Aleluia. Versículo 26. Não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos erados. Irmãos, cada reunião nossa, seja de domingo, seja de sábado, seja de quarta-feira, é o Senhor falando nos nossos ouvidos. Cada reunião nossa é o Senhor falando no nosso interior, irmãos. Nós estamos sendo abastecidos em cada reunião e estamos sendo encorajados em cada comunhão. Por quê? Porque o que vos fala aos ouvidos, vocês têm que proclamar dos erados. Vamos sair daqui hoje? Para quê? Para guardar? Ah, ganhei do Senhor, vai ficar guardado. Vai ficar comigo. E eu não vou dispensar para ninguém numa oportunidade que eu tiver. A gente está aqui, irmãos, para ser cheios do Senhor. Amém. Ser cheios da sua palavra. Glória O Senhor está falando nos nossos ouvidos. Amém. Amém. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos erados. Não temais. Amém. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aleluia. Temei antes. Ó, ele fala 3 vezes não temais, certo? Mas ele fala uma vez para temer. 3 vezes não temais. Não temer quem, irmão? Não temos homens. Mas você tem que temer a Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É a alma e o corpo, irmãos, que vão para Geena. A palavra inferno aqui é Geena. Geena, se nós formos ver lá em Apocalipse, é um lago de fogo. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer, irmãos? Há discípulos e há cristãos que podem estar sujeitos à Geena, ao inferno. Por isso que o irmão Watmani fala que Mateus é mais difícil do que Apocalipse. Porque o Senhor fala coisas aqui que, à primeira vista, como assim? Um discípulo que é cristão, e nós estamos vendo no domingo que a nossa salvação é eterna, ela não se perde. Se somos filhos eternamente. Mas esse filho, que é filho e não perde a salvação,
ele pode estar sujeito a que o Senhor envie o seu corpo e a sua alma para a Geena, para o inferno, para o lago de fogo, por um período. Porque lá em Mateus capítulo 5, nós vimos já o capítulo 5 de Mateus, ele fala que não sairá de lá até que pague o último centavo. Por isso que o Senhor fala 3 vezes para não temer, mais uma vez ele fala para temer. Temei aquele que pode enviar tanto o corpo quanto a alma para a Geena. E é o corpo e a alma que vão para a Geena. O espírito vai para Deus que o deu. O corpo será ressuscitado, tomará a sua alma, a alma tomará o corpo, para que o corpo possa suportar o fogo da Geena. Não pode ser um corpo natural assim que se desfaz, né? Tem que ser um corpo diferente que consiga passar por aquele período. E isso é sério, irmão, para nós. É uma palavra muito séria para nós, irmãos. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso eu estou falando para quem? Chamou seus 12 e está falando para eles. É para eles. Mas nós vamos ter outra oportunidade de desenvolver mais esse assunto. Aqui é só uma pincelada. Não se vendem 2 pardais por uma seca? Quanto é que custa um pardal hoje, né? Nada. Não custa nada. Um pardal hoje não custa nada. Um canário, um quê? Um periquito, pode até valer alguma coisa, né? Mas um pardal não vale nada, irmãos. Não se vende 2 pardais. Não se vende 2 pardais por uma seca. O que é seca? É centavo. E nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão... O irmão lembra da semana passada? Contado. Estão Contado. numerados. Vou falar aqui pro... Lembra que eu não vi semana passada? Vou falar para você, então. Perdão. Nácio, os cabelos não estão só contados, não, Nácio. Essa palavra de contado é numerado. Ou seja, se cai um cabelo teu aqui, o senhor não sabe que caiu um cabelo. Ele sabe qual cabelo que caiu. O cabelo 1100 e tanto. Porque está numerado. Cada cabelo, imagina isso. Muita bênção. Amém? Amém? Olha só a motivação que o Senhor dá. Os cabelos da sua cabeça estão numerados, irmãos. Cada um. Não cai um pardal que não vale nada se não for do consentimento do Pai. Mais uma vez, 37. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar, olha só o perigo, irmãos. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. O Senhor está no contexto do reino. Quando o Senhor fala de negar, ele fala no contexto do reino. Ele não está falando de salvação eterna. Por quê? Porque o Senhor está dando instrução para os discípulos fazerem algo, uma obra. Então aqui não fala de fé para salvação, fala de você não temer para dar testemunho, porque você já é salvo. Mas se você temer frente à dificuldade, frente à perseguição e negar o nome do Senhor, o que o Senhor fala? Também vos negarei diante do meu Pai. Ou seja, seremos riscados, como fala lá em Apocalipse, para não ter o nome riscado, a carta das 7 igrejas, né? Não lembro qual igreja que é. Que fala que não terá o seu nome riscado do livro da vida, né? Seremos riscados de participar do reino que será manifestado durante 1000 anos aqui nessa terra. Eu vos negarei, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 2 Timóteo 2, 12.
que Paulo fala para Timóteo? Versículo 11. Fiel é essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Essa era a esperança de Paulo, irmãos. Paulo já se considerava morto, irmãos. Olha só. Olha só a riqueza, irmãos. Paulo já se considerava morto. Então por que ele conseguia suportar os açoites, a exclusão, a perseguição, a fome, a nudez? Por que ele conseguia? Porque ele se considerava morto. Aleluia. Eu já estou morto em Cristo. Fiel essa palavra, irmãos. Amém. Se já morremos com ele, com ele também viveremos. Amém. Olha a esperança, irmão. Olha a motivação. Amém. E eu escutava, irmãos, um dia desse, na internet, um ex-cristão, assim, alguém que foi criado no Evangelho. Não sei se os irmãos já viram isso. E hoje ele se tornou gay. Então ele falou que o objetivo dele é o quê? Meu objetivo é tirar os jovens da igreja. Viu? Alguém viu isso aí? É tirar os jovens da igreja. O objetivo é tirar os jovens da igreja. Porque não serve para nada, que não sei o quê. E falou o seguinte: lá na igreja, o que eles ensinam? Que lá no futuro, lá na frente, quando o Senhor voltar, aí a gente vai ter a glória, aí a gente vai desfrutar. É isso que eles ensinam. Mas eu quero desfrutar agora. O meu negócio é viver agora. Eu não quero esse negócio de lá na frente. Então ele falava isso. Meu negócio é agora, é viver agora, é desfrutar agora. Eu não sei o nome dele não, esqueci o nome dele. Então essa é a mentalidade das pessoas desse mundo, desfrutar o agora. E, tristemente, também muitos cristãos vivem dessa maneira. Querem desfrutar, querem ter a bênção, querem ter a vida agora. Mas Paulo falou o quê? Se já morremos com Cristo, agora é o momento de morrer. E ele falou uma verdade. Impressionante que ele falou uma verdade. Na igreja se ensina que é lá na frente, é no futuro. Mas é verdade, é isso mesmo. Não está mentindo, não. Mas ele falou que não quer isso. Ele quer desfrutar agora. Então esse foi o erro dele. Ele quis viver agora, quis satisfazer as suas vontades no momento presente. Eu quero fazer o que eu quero. E qual é a teologia de Satanás? Não digo teologia, né? Mas qual é o ensino de Satanás? Qual é o ensinamento máximo de Satanás para o homem? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mais especificamente, o que ele fala para o homem? Faça o que queres. Essa é a doutrina de Satanás para o homem. Viva hoje. Faça o que queres. Faça o que dá vontade. É isso que Satanás ensina para o homem. Desfrutar o aqui e agora. Então Paulo falou o seguinte, versículo 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Mesma coisa que o Senhor falou lá, Paulo está falando aqui. Confirmando. Porque, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada, né? Voltando para Mateus. O Senhor agora vai falar das dificuldades e da recompensa. As dificuldades são o que, irmãos? São o caminho da cruz. Então o Senhor vai trazer luz, ou ser claro com a nossa vida quando somos discípulos. Né? Discípulo. Não é um cristão qualquer, é um discípulo. Aquele que se disciplina para ser igual ao seu mestre, ser igual ao seu Senhor. O que muitas vezes vai acontecer? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz.
mas espada. Qual versículo? Versículo 34 de Mateus capítulo 10, voltando para Mateus. Eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Aleluia. Palavra fácil ou palavra difícil? Dura esse discurso. Dura esse discurso. Porque aqui o Senhor vai colocar em xeque as nossas relações familiares. Os nossos relacionamentos naturais. Irmãos, se os nossos relacionamentos naturais não estão em equilíbrio, e eles só podem estar em equilíbrio se o nosso relacionamento com o Senhor estiver na posição que tiver que estar, se o nosso relacionamento com o Senhor não estiver onde tem que estar, as nossas relações naturais vão estar desequilibradas. Nós vamos priorizar as nossas relações naturais em detrimento da nossa relação com o Senhor. E o Senhor fala: quem ama mais o seu pai e sua mãe mais do que a mim, seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O discípulo muitas vezes vai ser confrontado, porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os irmãos lembram da passagem? Que os irmãos do Senhor chegam até ele e querem impedi-lo. Chamam até ele de ele está fora de si. Né? Não lembra? E uma outra passagem fala assim: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí, ó, e querem falar contigo. Mas o Senhor tinha os relacionamentos nos seus devidos lugares. Os naturais e o seu relacionamento com o Pai. E o que o Senhor responde? Quem é a minha mãe? E ali é uma figura. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O Senhor estava rompendo uma relação natural que ele tinha com a nação de Israel. Por quê? A sua relação com a sua mãe e com seus irmãos é o que ligava ele à nação de Israel, a sua relação natural de sangue. Então aqui o Senhor não está sendo rude com a sua mãe, quando ele fala assim. O Senhor está fazendo uma profecia portentosa. O que é uma profecia portentosa? O que é um portento? É quando alguém usa algo que está acontecendo e pega aquilo e profetiza. Os irmãos lembram de Saul com Samuel? Quando Saul desobedece e não mata o rei, não mata os animais que o Senhor mandou matar quando ele invadiu o outro reino. E Samuel chega: por que não obedeceste o Senhor? Não por causa disso, por causa daquilo, que vamos sacrificar os animais para o Senhor. O Senhor não tinha pedido isso. Então Samuel vai e fala que ele vai ser rejeitado e vai embora. O que Saul faz? Pega nas vestes de Samuel, puxa e rasga. O que Samuel faz? Ele olha aquilo que aconteceu e fala o seguinte: do mesmo jeito que você rasgou minha capa, o seu reino será rasgado e vai ser tirado de você. Isso é uma profecia portentosa, é um portento. Quando a gente usa algo fático e faz uma profecia. Isso é um portento. Então, naquele episódio de Maria, quando Maria vai até o Senhor, com os irmãos do Senhor, e falam para ele: está aí, eu quero falar contigo, sua mãe e seus irmãos. O Senhor usa esse fato para fazer uma profecia. Porque o Senhor estava encerrando relações com a nação de Israel. Porque a nação de Israel não queria aceitá-lo como Messias. Então o Senhor, a partir dali, vai para os gentios. Ele vai para a Galileia dos gentios.
Porque os judeus não querem ele. Então quando ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não são aqueles que fazem a vontade do meu pai? Qualquer um que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, meu irmão e meu pai. Não é que o Senhor estava rejeitando a mãe e os irmãos. Ele estava aproveitando uma oportunidade para fazer uma profecia portentosa, entendeu? Usar um fato para profetizar contra a nação. Porque ali ele estava encerrando relações com a nação de Israel, que rejeitou ele e começou a se encaminhar na direção dos gentios. Então esse é o contexto daquela passagem quando ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos, né? Então ele coloca uma relação, aproveitando também, né? E coloca as relações naturais, cada uma no seu lugar. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Quando ele tinha 12 anos, estava no templo, foi esquecido no templo, né? E estava lá discutindo, ou conversando, ou ensinando. Os sábios, os estudiosos da lei, e seus pais chegam e falam, por que ele fez isso? Ele fala, você não sabia que eu tinha que fazer a vontade do meu pai? E a Maria fica surpresa, né? E guarda aquilo no coração. Então, desde pequeno, ele sabia lidar com as suas relações. Muitas vezes nós não sabemos. Então. Nós priorizamos as nossas relações naturais, um filho, um pai, uma mãe, em detrimento de dar testemunho do Senhor. Porque não queremos ser excluídos, não queremos ser colocados de lado, queremos agradar muitas vezes na nossa naturalidade. Mas o que o Senhor fala? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama mais, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor não está falando para não amar, Marcelo. Não é para não amar, não é isso. Mas não pode amar mais do que ama o Senhor. Nós temos que ter uma medida de amor correta. Se as nossas relações nos afastam do Senhor, ou debocham da nossa fé, nós temos que amar mais o Senhor. Porque, o que ele fala? Que se nós negarmos Ele, Ele também nos negará. E eu não quero pagar para ver. Eu não quero afagar minha alma no momento presente, colocando em perigo a minha vida naquele dia. Quem acha a sua vida, e vida aqui é psique, no grego, é vida da alma, é a sua vontade, é o seu pensamento, são as suas emoções, perdê-la-á. Mas quem todavia perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Isso é o caminho da cruz, irmãos. Esse é o caminho da cruz. E logo em seguida que o Senhor fala isso, tanto vê que toda a palavra está contextualizada. O que ele fala logo depois de perder a vida da alma? Ele fala de recompensa, a partir do versículo 40, né? Ele fala de recompensa. Ou seja, quem perde a vida da alma vai ter uma recompensa, irmãos. Amém. E é sempre assim. Quando ele fala no capítulo 16 de Mateus, vamos lá. A mesma coisa, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, sempre quando ele fala de caminho de cruz, de negar a alma, de tomar a cruz, logo em seguida ele vai falar de recompensa. Porque o Senhor não te pede nada só por pedir. Ele tem uma recompensa. Então, aqui voltando a Mateus capítulo 10, já terminando, logo em seguida dele falar isso, de tomar a cruz, ir após ele, de negar a sua vida, a sua vontade, de fazer a vontade dele, ele vai falar o quê? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo,
receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Então, o Senhor nos pede algo, mas Ele vai nos dar algo. O que aquele rapaz da internet não queria? Ele não queria uma recompensa no futuro. Ele não queria um galardão. O galardão dele é que é agora. Ele quer desfrutar agora, ele quer viver agora, ele quer fazer tudo agora. Quem ganhar a sua vida, vai acontecer o quê? Perder lá. Mas quem perder a sua vida, transformar o seu pensamento, a sua mente, negar a sua vontade para fazer a vontade do Senhor, matar o velho homem para viver no novo homem, no Espírito, teremos galardão. E também é um assunto que pode ser desenvolvido mais para frente, mas há níveis de galardão também, irmãos. Há galardão que é de profeta, há galardão que é de justo, e há galardão que é só daquele que dá um pouco de água para um pequenino. Qualquer coisa que façamos, Lucimar, para o Senhor, está sendo registrado. Não será perdido. Por isso nós temos que guardar ou juntar tesouro no céu, onde a traça nem o ladrão roubam, e nem a traça corrói, e nem a ferrugem corrói. Está guardado com o Senhor, irmãos. Nós temos que ter essa confiança. Nós temos que ter essa visão. Isso aqui serve para nos aclarar nessa visão e para que a nossa fé seja fortalecida. Amém. Aqui o Senhor está falando nos nossos ouvidos, irmãos. Para que nós tenhamos intrepidez de enfrentar os homens, Aleluia. os lobos, mas com prudência e com simplicidade. Sim. Fugindo quando necessário, Amém. mas se apresentando também quando necessário para dar testemunho do Senhor. Amém. Então aqui o Senhor termina de dar as instruções para os seus discípulos. Até aqui os discípulos não foram enviados. Estão só sentados na cadeirinha escutando o Senhor. Porque ele fala no versículo 11, no capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, ou seja, só acabou agora. Até agora os discípulos não foram enviados. Aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Então só agora que eles vão ser enviados. Depois desse ensinamento todinho, ó, cuidado. Estou advertindo, mas também estou motivando. Vai ter dificuldade, mas vai ter recompensa. Amém. Isso é que tem que nos mover, irmãos. A amar o Senhor mais do que a nossa própria vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Termina aqui a mensagem. Irmãos, agora é a hora de